Boa tarde a todos, que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os benfeitores respondem enfaticamente: Jesus. Jesus, então, é o guia e modelo da humanidade. Quem está acostumado a assistir às minhas palestras, eu já falei aqui nesse centro espírita várias vezes e também em outros centros espíritas, deve ter notado que eu não me dedico muito a fazer exegese dos textos bíblicos. Eu confesso para os senhores e para as senhoras que eu sinto um pouco de vergonha de falar de Jesus. Talvez seja reminiscências de outras vidas, quando no exercício do sacerdócio religioso devo ter me conduzido muito mal, e ainda hoje então eu sinto essa dificuldade. Eu estou falando para vocês assim de coração, eu sinto, dá um aperto no coração e eu me sinto indigno de falar, talvez com medo de distorcer, possivelmente por já ter distorcido em outras vidas. Mas como a gente tem que vencer esses bloqueios, de vez em quando eu me arrisco. E é o que eu vou fazer aqui hoje, com a compreensão de vocês. Tudo bem? Então, se em algum momento eu engasgar, vocês já sabem por que é, vocês dão um apoio moral, tá bom? Por que Jesus falava por parábolas? Alguém já se perguntou? As parábolas são um recurso muito interessante. Nós vamos verificar que Jesus consta nos evangelhos 40 parábolas. Há alguns estudiosos que dizem que são 42, mas o número mais aceito são 40 parábolas. O maior escritor das parábolas de Jesus foi o evangelista Lucas, porque dessas 40, ele registra 28 parábolas. Mateus registra 10 parábolas e Marcos 2 parábolas. No Evangelho de João nós não encontramos nenhuma. É uma curiosidade, porque Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Ele foi discípulo de Paulo, na verdade. E muita gente não sabe como é que surgiu o Evangelho de Lucas. Lucas é autor de 2 importantes livros, o Evangelho de Lucas e o livro Atos dos Apóstolos, ambos escritos por orientação de Paulo. Num determinado momento, quando Paulo estava preso, Paulo tinha um projeto de voltar a Éfeso para conversar com Maria, a mãe de Jesus, com João, o evangelista que cuidava dela, para colher relatos sobre a intimidade de Jesus. Quando ele estava preso, então, não tendo ainda podido cumprir com esse plano, ele pede a Lucas que vá a Éfeso e recolha os informes para que ele depois publicasse esse evangelho. Acabou que Paulo não deu conta de fazer isso, porque a vida dele então quase que toda foi uma sucessão de prisões, de cumprimento de pena, ou aguardando o julgamento do governo romano. Lucas então publica o Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, que na verdade foi feito por orientação de Paulo. E o livro Atos dos Apóstolos também, Paulo decide que precisa ser registrado a história dos apóstolos para constar para a posteridade as dificuldades, os testemunhos. Ele então registra no livro Atos dos Apóstolos. Lucas falava grego fluentemente e, por coincidência, a palavra parábola ela vem do grego. Ela significa parar, que é lançar, e belo ou belô ao lado. Parabolé, a palavra grega, seria lançar a semente ao lado. Quando Jesus falava por parábola, então, ele estava lançando um ensinamento, mas não diretamente. É como se estivesse semeando indiretamente. E Jesus usou esse recurso para garantir que esse ensinamento se perpetuasse e estivesse atual em todas as épocas da humanidade, independente da evolução dos povos. Havia uma questão interessante, é que os judeus eles eram muito formais. A Torá, que é o Pentateuco judaico, ele tinha 613 preceitos. Preceito significa norma, regra.
Então a Torá ditava 613 regras que o judeu fiel devia seguir. Desses 613, 248 eram preceitos positivos e 365 eram proibições. O Talmud, que é um outro livro religioso, né, das discussões rabínicas dos judeus, ele esclarecia, faz uma alusão interessante. Ele diz que esses 248 preceitos positivos correspondem ao número de membros do corpo humano. É como se cada membro dissesse à pessoa: cumpre um preceito comigo. E os 365 preceitos proibitivos equivalem aos 365 dias do ano. É como se para cada dia houvesse uma proibição, tipo, não cometa uma transgressão hoje. Então os judeus viviam encerrados nessas proibições. Se você falasse uma coisa, tanto que eles tentavam pegar Jesus pelas palavras, lembram? Vários momentos colocam algumas proposições para Jesus, dizendo assim: a lei diz isso, o que o Senhor diz? Porque se Jesus dissesse qualquer coisa contrária, eles estavam caçando um jeito de crucificá-lo, porque a pena de morte lá era apedrejamento ou crucificação, geralmente. Crucificação era muito usado pelos romanos, os judeus usavam mais o apedrejamento. Mas eles queriam pegar Jesus. Então, nesse ambiente formal, cheio de preceitos, onde tudo era proibido, e tinha um monte de obrigação, como que Jesus podia deixar os seus ensinamentos? E como um ensinamento podia ser compreendido por qualquer nível cultural? Ele então usa o recurso das parábolas. É nesse contexto então que ele usa. Pois bem, e nós hoje vamos relembrar aqui com vocês a parábola do filho pródigo, que nesse contexto de estar sempre atual, ela mais do que nunca está atualíssima. Estive fazendo um exercício de analisar ela nos diferentes períodos da nossa cultura ocidental, desde que Jesus a deixou para nós. E é interessante verificar que na Idade Média, com aquele engessamento da igreja, ela fazia sentido. Analisando nos albores aí do século XIX, quando começa a surgir aí o século das luzes, ela faz sentido. E agora, com o conhecimento da psicologia transpessoal, mais do que nunca ela faz sentido. E com certeza daqui a 100, 200 anos, à medida que a nossa mente for se abrindo, ela faz sentido. No contexto da reencarnação, que é o que a psicologia transpessoal aborda, a psicologia espírita, ela faz muito sentido. Vou pedir licença para vocês então para ler a parábola, embora eu sei que todos aqui já tenham lido ou ouvido várias vezes. Tudo bem? Então vamos lá. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 10, ele introduz a parábola e no versículo 11 ele começa. Então ele diz assim, ó: assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho, que estava no campo, quando voltava a aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saiu o pai e instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. E acaba aqui a parábola. O evangelista não conta o que acontece com o filho mais velho depois dessa ceninha, né? Desse teatro, dessa cena, tipo assim, ó, agora não brinco mais, não quero mais brincar, né? Zangou. Ele não conta. Mas aí fica várias indagações interessantes. Eu queria fazer uma introdução aqui, recordando a palavra pulsão em psicologia, indica um impulso energético interno que direciona o comportamento do indivíduo. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele estudou muito essa questão das pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte, localizando na energia da sexualidade uma força criativa que muitas vezes governa o indivíduo. A maioria de nós somos regidos por essa pulsão, por essa energia interna em detrimento da razão. Então o comportamento gerado por essas pulsões, por essa força da sexualidade, pela força criativa, diferencia-se daquele comportamento gerado por decisões racionais, em que a gente pensa, que a gente analisa. Geralmente a pessoa que se deixa guiar pelas pulsões, ela comete alguns equívocos muito graves. Nessa parábola, nós vemos alguns termos da psicologia analítica, psicologia de Jung, arquétipos do bem, do mal, a questão da sombra densa e suave, ego, self. A gente, se olhar com o olhar da psicologia analítica, nós vamos detectar nessa narrativa todos esses componentes. Mas nós não vamos falar disso aqui, porque nós não queremos dar aula de psicologia, primeiro porque não temos competência, e segundo porque nós queremos trazer para um enfoque muito prático essa parábola, porque ela tem tudo a ver conosco, embora à primeira vista não pareça. Primeira coisa, queria apresentar para vocês uma pergunta, e aí vocês têm o hábito às vezes de ficar quieto, eu queria subverter isso com uma participação. Nós vemos dois filhos, o mais velho e o mais novo. Como era o mais velho, na visão de vocês? Como é que vocês veem o filho mais velho? Vamos começar então pelo mais novo. Como era o mais novo? O mais novo era trabalhador? Era uma pessoa responsável? Equilibrada? Pelo contrário, ele era preguiçoso, na visão nossa. Porque ele falou, pô, o cara não quer trabalhar, ó, que curtir a vida. Pede para o pai dar a herança para ele vazar no mundo, não é assim? Então a gente tem nele a visão de um cara preguiçoso, indisciplinado, porque queria dar vazão às suas pulsões, infiel ao pai, porque o pai estava velho, ele, ao invés de ficar com o pai, ele resolveu cair fora, não foi? Esbanjador, pai, dá a minha parte, vou viver a minha vida. Irresponsável, tanto que ele partiu para um país distante, onde ninguém conhecia ele, para poder ele dar vazão aos seus instintos, não é assim? Agora o filho mais velho, quando a gente começa a ler a parábola, agora nós já estamos induzidos, porque eu falei fiz um comentário jocoso no final da leitura, e o Vanin já qualificou ele ali com um adjetivo menos, né? Mas a gente normalmente, quando começa a parábola, a gente fala, nossa, esse filho mais velho, né, eu queria que casasse com a minha filha, porque olha, trabalhador, cuidando do pai, econômico, não é?
Responsável, não é assim que a gente vê ele? Parece que é o filho perfeito, comparando os dois. Mas vamos ver. Essa figura do moço mais velho que fica com o pai e do moço mais novo que parte, no fundo ela representa dois lados da nossa personalidade. Ela pode representar. Como eu estou dizendo aqui que Jesus deixou a parábola para ela sobreviver, então eu vou me permitir agora fazer algumas ilações, compartilhar com vocês a visão, as minhas conclusões, que não tem nenhum caráter de verdade absoluta, ok? É uma especulação que eu queria que vocês acompanhassem, se vocês concordam, se quiser. Lógico que eu estudei as abordagens da Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, no livro Conversando com Divaldo II, e mais umas outras leituras que nós fizemos. Então a minha reflexão está baseada nisso, e como nós recebemos o cérebro para pensar, naturalmente nós vamos comparando com outros conhecimentos e vamos chegando a algumas conclusões. Então vocês têm toda a liberdade de discordar, e estou apresentando aqui como hipótese, ok? Então nós podemos analisar esses dois jovens com esses dois tipos de personalidade, representando a nossa própria individualidade. Nós não temos momentos que nós somos contidos, responsáveis, bons filhos, queremos cuidar do pai, da mãe, etc. Não é assim? Ajudar os outros. Mas tem hora que não dá vontade de, usando uma expressão popular, chutar o pau da barraca? Tem hora que dá, não sei vocês, mas eu que sou imperfeito, sim. Tem dia que dá vontade, poxa, mãe fica pá virada hoje, não é? Quantas vezes nós lutamos para conter as nossas pulsões interiores? Quantos? Tem uma coisa interessante também que vale a pena a gente analisar. O filho mais novo tem uma coisa que é digna de admiração. Ele não se esconde, ele só toma o cuidado de sair, mas ele assume uma postura. E o filho mais velho? Será que ele não tem as mesmas vontades do irmão mais novo e não teve coragem de sair? Será que ele não fica ali jogando para a sombra psicológica dele comportamentos que ele acha condenável, mas no fundo ele curte em pensamento? E fico pensando, quantos de nós não temos vida dupla também? Quantos de nós às vezes até assomamos à tribuna espírita, ou coordenamos estudos, ou posamos de pais de famílias responsáveis, respeitáveis, e temos uma identidade secreta na internet para atividades menos elogiáveis? Pode ser que tenha, não é? E aí? Quem que está certo e quem que está errado? Difícil, não é, gente? Eu conheço gente que tem vida dupla. A gente faz de conta que não sabe, porque um dia a pessoa vai acordar também. Mas tem gente que é autêntico, assume uma postura, mostra quem é. É elogiável. Então, assim, se nós olharmos sem julgamento, o filho mais novo teve a coragem de assumir. Ele foi viver a vida, foi ganhar experiência, e ele partiu. Então, eu vejo os dois jovens ali como essa dualidade da nossa personalidade. O querer fazer uma coisa e não poder, porque a sociedade cobra, porque a nossa postura exige uma contenção, mas no íntimo aquela coisa que está nos atormentando. Vale a pena a gente perceber. Então, voltando por alguns tópicos da parábola, quando ele fala que o rapaz mais novo partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ela está simbolizando, pode simbolizar aqui para nós, que esse país distante não seja necessariamente uma terra, uma região geográfica, mas seja o mergulho no gozo das paixões. Esse país distante seja essa, dar vazão às nossas pulsões, deixar que essas pulsões governem a nossa vida, né? Mas assim, pode ser também, quando eu falo isso aqui, mergulhar no gozo das paixões, logo nós pensamos em perdição, não pensamos? Porque eu posso apontar o lado positivo, ele foi viver as paixões dele e lá depois ele voltou transformado. Aí alguém pode pensar assim, mas então quer dizer que nós temos que mergulhar no gozo das nossas paixões? Não necessariamente. Tem dois caminhos para fazer esse mergulho. Um é experimentando, e quando a gente experimenta, a gente acaba gerando consequências indesejáveis também. E a gente carrega tudo isso conosco. Mas nós podemos fazer essa viagem, esse país distante, fazendo um mergulho no nosso autoconhecimento.
Quem sou eu? Olhando de fato para nós, que é o que a psicologia espírita recomenda, que nós paremos de negar as nossas imperfeições, mas que as olhemos com carinho, aceitemos quem nós somos, olhemos essas nossas tendências, esses nossos desejos, essas nossas pulsões que ainda incomodam, e tratemos de acolher com calma, compreendendo quem nós somos. É uma coisa difícil da gente falar em 45 minutos, mas é bem isso. Então tem dois caminhos: eu ir gozar a vida, como diz, com todas as consequências que isso pode trazer, porque quando eu gozo a vida sozinho, estou sendo egoísta, e quando eu gozo a vida com alguém, eu estou gerando expectativa na outra pessoa. Eu posso estar fazendo alguém sofrer depois, mas eu posso também fazer esse mergulho de autoconhecimento e sair daqui renovado por me conhecer. Essa é a opção melhor, porque pelo menos a gente não vai causar dor nas outras pessoas e gerar karma, não é? É uma coisa curiosa, é que nós temos essa necessidade de fazer essa viagem. Não precisa responder, agora não precisa, mas se eu perguntasse aqui, quem é que às vezes não sente uma angústia, uma sensação de que não sabe o que está fazendo aqui na Terra, uma sensação de que está fazendo tudo errado, uma sensação de que vive uma farsa, que as pessoas às vezes batem no ombro, oh, fulano, tudo bem e tal, e a gente sabe que no fundo nós não somos aquilo. Quem de nós não passa por isso? Só se a pessoa estiver se enganando, porque a pessoa que é sincera, ela sente isso quase que sempre, porque nós temos a persona, que é essa aparência nossa, é o personagem que nós representamos para a sociedade. Vocês agora estão vendo o personagem Claudemir, né? Palestrante espírita, casado, pai de 4 filhos, que nesta reencarnação se chama Claudemir. Essa é a persona, é aquilo que eu apresento para vocês. Mas quem sou eu? Vocês não sabem. Vocês não sabem que tipo de pensamento eu tenho, que lutas eu desenvolvo todo dia, quantas vezes eu tenho vontade de sumir no mundo, porque as tendências de outras vidas ficam me cutucando. O viajante, o aventureiro, começa a querer viajar também, e você fica ali se contendo. Entende? Todos nós temos essa vida de fachada, que na psicologia analítica a gente chama de persona. É aquilo que eu apresento para as pessoas. A maioria de nós sente. Então representar esse papel causa uma angústia muito grande, porque o self, esse ser interior, essa luz que nós somos, precisa desabrochar, precisa se manifestar, mas é difícil. Então nós temos o ego, que é outra instância da nossa personalidade. Está complicando, né? Ego, self, persona. Vamos tentar ver se a gente consegue explicar o que é o ego. Por exemplo, se eu chegasse aqui agora e pegasse qualquer um dos senhores aqui e começasse a falar um desaforo para vocês, uma inverdade, ou poderia ser até uma verdade, mas uma inverdade, digamos. Você é um ladrão, porque você solta cheque sem fundo, você engana, não sei o quê. O que a gente sentiria? Não sente uma vontade de se defender? Não, imagina, olha, todo mundo em público está vendo, essa pessoa está falando de mim. O ego, a gente tem aquela necessidade de defender, não, ninguém pisa em mim, é o ego. Aquela necessidade de mostrar que é forte, que é isso. Então nós temos, além da persona, que é essa vida de aparência, nós temos o ego, que é aquela criatura que quer vencer a todo custo e ser melhor do que os outros. Mas a terceira instância, que é aquela verdadeira, que é o self, que é esse eu interior, esse Deus que todos nós carregamos, está sempre lhe dizendo, calma, peraí. Então alguém vem, o Vanin chega aqui para mim e fala assim, Claudemir, sua palestra foi uma droga. Nossa, você viajou, não foi bom. O ego vai falar assim, mas quem é o Vanin para me julgar? O ego. O ego mexe com orgulho. Quem é o Vanin para me julgar? Aí o self, que é esse Deus interior, fala, calma, Claudemir, ele pode ter razão. Você não viu? Ela ficou dando uns exemplos que às vezes diminuiu a palestra, ao invés de ampliar. Pessoa que estava facilitando para as pessoas entenderem, na verdade você estava reduzindo a amplidão, matando a parábola que Jesus teve tanto cuidado de deixar. Então o self, ele faz essa ponderação, entende? Se a gente ouve o self, a gente segue em frente. Se a gente ouve o ego, a gente se arrebenta. E a persona então nem se fala, né? Que é esse ajuste para o ego ficar satisfeito, quer aparecer bonito, elogiável e tudo mais. Então nós precisamos desse trabalho de autoconhecimento. E essa angústia que incomoda a gente é que faz a gente às vezes partir para esse país distante,
querendo se conhecer, querendo viver experiências para ver o que surge. Muito bem. Quando a Joana de Ângeles fala também de uma outra coisa, ela diz que nós temos um arquétipo do herói. Todos nós sentimos necessidade de viajar, de explorar, de conquistar. E é esse arquétipo que faz com que a gente às vezes se sinta angustiado, querendo se libertar das amarras, dos compromissos, das obrigações, das responsabilidades, para viver irresponsavelmente. Isso força a gente, mas a gente deixa que essa responsabilidade nos governe. E nós precisamos então disciplinar essas nossas pulsões. Só que quando a gente fala disciplinar, muita gente confunde com o recalcar, que é também um outro termo usado pelo Freud. Quando eu recalco uma coisa, vocês imaginam que isso aqui fosse uma... Vou pegar aqui um copo que generosamente deixaram com água aqui, eu vou tomar só para poder não derramar, tá? Então imaginemos que alguma coisa está emergindo do meu inconsciente aqui, essas pulsões, essas necessidades instintivas. E aí eu começo, não, eu não posso sentir isso, eu não posso pensar. Então eu vou recalcando. Quando eu estou recalcando, eu não estou resolvendo nada. Eu estou só fazendo uma pressão. E quanto mais eu pressiono isso, mais isso fica querendo sair. Não é assim? Então, quando eu falo que a gente fala aqui de disciplinar, que a Joana coloca tão bem na análise dela, ela não fala para a gente recalcar as nossas tendências, ela fala para a gente disciplinar. E disciplinar é você olhar, é você conhecer e canalizar aquilo de uma forma equilibrada para não sair destruindo tudo. Porque uma paixão, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, fala que é um corcel desgovernado. Se você deixar, te leva de roldão e sai destruindo tudo. Então a gente vai disciplinar a paixão. Ok? Aqui tem uma outra coisa interessante, quando a gente fala do filho que ficou, que não foi, tem o tal do pecado por pensamento. Lembra quando Jesus fala do pecado por pensamento? Se olhares uma pessoa com um desejo com ela, já cometeste adultério, lembra? Vocês devem ter visto isso também. Ali quando Jesus fala do pecado por pensamento, ele não está simplesmente julgando, eu acredito que ele não está dizendo, ó, pensou, está ferrado. Ele está querendo dizer, ó, se você pensa, você é aquilo ainda. Você não é uma pessoa pura se você pensa a bobagem. Está dentro da sua cabeça. O que adianta você às vezes ter uma vida de aparência, aparentemente puro, imaculado, mas no fundo você tem um pensamento todo conturbado. Então, essa questão do filho mais novo ter viajado é muito relativo. Uma coisa interessante que chama a atenção também é o fato de o pai não censurar o filho. Vocês notaram? O pai não fala nada. Ele respeita o livre-arbítrio do rapaz. Pega a parte que era de direito do rapaz, transforma em dinheiro e dá para ele. Transforma em ouro, sei lá em que eles usavam na época, e o filho vai. Ele fica esperando, pacientemente. Não fala, não, meu filho não vai. Ó, se você for embora, eu vou te deserdar, ou coisa parecida. Nunca mais volta, esquece que eu sou seu pai. Fala nada. Ele simplesmente respeita e o filho vai. Parece com as nossas atitudes com os nossos filhos, né? A gente também faz assim, geralmente, né? Não cobra nada, não ameaça nada, dá todo o apoio, né? O filho quer gastar um dinheirinho para ganhar experiência, a gente fala, ah, meu filho, vai com Deus, a casa está sempre aberta, é assim que a gente faz, né? Muito bem. Outra coisa curiosa, o pai aqui sabia que o filho ia aprender, ele precisava daquela experiência, porque quando a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor, mas que a gente vai aprender, vai, porque a evolução é um determinismo divino, temos que cumprir. Lá no versículo 14, aquele trecho que ele fala assim, ó, e havendo o rapaz dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Se a gente olhar com os olhares da época, nós vamos pensar que era um país que teve uma seca, que as pessoas não colheram, não é verdade? Na verdade, essa terra é o coração dele, acabou, porque ele estava o quê? Querendo dar vazão às suas pulsões, ele queria gozar a vida, então ele partiu para a mulherada, para a bebedeira, e com os amigos, aquela coisa toda, cheia de más companhias espirituais, mas chega uma hora que aquilo não satisfaz mais. O Emmanuel usa uma expressão muito bonita no livro Vida e Sexo, ele fala que fazer sexo é igual beber água do mar, não mata a sede. Quanto mais você faz, mais você quer fazer o sexo sem amor.
Ao passo que o sexo que você faz numa relação de amor, ele planifica, ele alimenta a alma, ele dá aquela sensação de paz, de plenitude. Mas o sexo pelo sexo, quanto você mais faz, fica mais o vazio. É o caso aqui, secou a terra, secou, ele não tinha mais como buscar prazer, não satisfazia mais, não alimentava mais, ele começou a sentir fome. Mas na avaliação que nós estamos fazendo, não era uma fome de comida, era uma fome de energias espirituais, era uma fome de compreensão, uma fome de paz. E aí ele continua, acaba o quê? Vai procurar uma pessoa, talvez alguns amigos daquele de farra, e o amigo dele joga ele onde? No chiqueiro, para cuidar de porcos. Olha como Jesus é cuidadoso. O cuidar de porcos, para o judeu, era uma atitude assim, de extrema humilhação, porque o porco era considerado um animal imundo. Em algumas regiões ali, por exemplo, na região de Gadara, havia os criadores de porcos. Jesus até fala, lembra? Tem um episódio lá que está uma pessoa obsidiada, e Jesus conversa com os espíritos, e eles acabam assustando uma manada de porcos, né, uma vara de porcos, e os porcos caem no precipício. E os comerciantes vêm muito bravos lá com Jesus, pedindo para Jesus ir embora, porque estava atrapalhando os negócios deles. Então a gente vê que havia a criação de porcos por alguns povos, mas o judeu mesmo não comia carne de porco, porque é considerado imundo. E imagina cuidar do porco, então. Era a ponta mais baixa da escala social ali. Por isso Jesus usa essa figura. Olha, ele chegou tão baixo que ele foi tratar de porcos, foi cuidar de porcos. Mas ele chegou tão baixo que nem a comida dos porcos ele não podia comer. Aqui tem uma coisa interessante para a cultura geral. A alfarroba é uma vagem, é uma árvore alta até, ela dá uma vagem adocicada. Inclusive, curiosidade, essa vagem ela pode ser usada, a semente dela pode ser um substituto ao chocolate, ao cacau. Ela torrada, moída, dá um chocolate, entre aspas, diferente. Ela é adocicada, é bem gostosinha. Então os porcos comiam, e nem isso ele podia comer. Ou significava dizer assim, ele não tinha nada para comer, nada mais satisfazia ele, não tinha. Daí nesse momento, quando ele está lá na pocilga, vivendo naquela luta, ele tem duas opções: permanecer lá, caído, com autopiedade, dizendo, coitado de mim, estava lá com meu pai. Os empregados, alguns textos evangélicos falam jornaleiro. Jornaleiro não é o que vende jornal, é aquele que faz uma jornada de um dia de trabalho. Então ele fala, os empregados do meu pai comem melhor que eu aqui nem a comida dos porcos não como. Ele está falando do carinho, da emoção, da atenção que o pai dele tratava os empregados, todo mundo com respeito, e ele não tem nada. Ele podia ficar ali nessa autolamentação, mas o que ele faz? Ele pensa, e aí a parábola fala que ele caiu em si. Esse cair em si é interessante, né? Mas antes disso eu queria falar o seguinte, precisou ele descer lá no mais baixo nível social para ele pensar. Tem um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que é também um dos precursores da psicologia transpessoal. Ele fez um estudo interessante e deixou para nós a teoria das necessidades humanas. E ele faz uma pirâmide das necessidades. E ele coloca assim, que todos nós temos uma pirâmide de necessidade. Pirâmide por quê? Porque ela está numa escala ascendente. Então ele fala assim, que na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, que é comer, fazer sexo, beber, atender o nosso corpo, fazer o serviço de excreção, básica. Isso nós precisamos fazer, é básica. Quando nós atendemos essa necessidade, aí nós passamos a ter uma outra necessidade, a necessidade de segurança, que implica morar, né, vestir e etc. E aqui é interessante a gente perceber que mesmo na parábola a gente vê isso também. Quando ele desceu no mais baixo nível, que ele não tinha nem necessidade fisiológica atendida, ele esqueceu todas as outras necessidades. A parábola começa quando ele tinha comida, necessidade fisiológica, ele tinha segurança, que era a casa paterna, ele tinha um reconhecimento, que era o nome da família, o status de ser herdeiro daquele homem importante, ele tinha tudo. Mas quando ele cai no mais baixo nível, ele esquece tudo isso. Ele está lá com os porcos, então ele precisa de comer. E aí ele aceita até ser empregado do pai.
A necessidade dele agora era sair daquela situação de fome. Aí, quando eu estava, só acrescentei isso aqui por curiosidade, porque como até nisso a parábola serve, porque está alinhado com o pensamento do psicólogo aqui. Bem curioso, né? Esse cair em si que o evangelista fala, né? Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Cair em si é aquele momento em que você faz a reflexão e acorda. Plim! O que eu fiz da minha vida, meu Deus? Por que eu fui fazer isso? Né? Cair em si. Quantas vezes nós caímos em nós? Ou será que nós já caímos em si? Alguma vez? Será que a gente não continua dando murro na ponta de faca? É que nesse trecho, daria para a gente fazer uma palestra só desse trechinho. Por quê? Veja só. Ele estava na casa do pai, tinha tudo. Não era feliz. O que ele achava que precisava para ser feliz? Na opinião de vocês, agora pode falar. O que era a felicidade para ele quando ele estava lá na casa do pai? Quem que arrisca? Liberdade. Bom, o que mais? O que ele queria fazer com essa liberdade? Você resumiu muito bem, a liberdade diz tudo, mas o que ele queria fazer com a liberdade? Gozar a vida. Não era isso que era felicidade para ele? E agora, quando ele estava lá na pocilga, qual que era a felicidade para ele? Ter uma boa refeição. Percebe como a gente precisa de pouco para ser feliz? Depende do contexto. Por isso que Jesus falava: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, cada dia basta seu mal, olhar os lírios do campo, etc, etc. Percebe? Então a gente aqui, trazendo para o nosso contexto, nós estamos felizes com o que nós temos hoje? Ou nós estamos criando quimeras, falsas necessidades que nos incomodam e tiram a nossa paz? Pelo amor de Deus, eu não estou querendo ser moralista não, tá? É só no sentido da gente parar e pensar. Às vezes a gente está angustiado, entrou num financiamento, esse financiamento agora está vencendo, não estamos dando conta de pagar. Nós tínhamos um carro, meio velhinho na verdade, mas queríamos um novo aproveitar, aí aproveitamos trocando os móveis da casa, etc. Percebem? A gente às vezes, no afã de consumir, porque nós achamos que aquilo traz felicidade, a gente às vezes cria umas situações que nos causam angústia. Ou estamos lá entrando no cheque especial e nós resolvemos viajar de férias mesmo assim, porque o trabalho eu mereço e eu vou viajar, sem medir consequência. Então esse ponto para e pensa: onde é que eu estou? Será que eu não tenho o essencial para eu ser feliz? Resposta que cada um vai fazer, né? Mas eu queria procurar aqui ainda. Ele ensaia, ele faz todo um ensaio. O que ele vai falar para o pai? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus empregados. Uma atitude de humildade dele, mas ele ensaiou. É interessante notar, quando nós vamos ver mais lá na frente, quando ele chega e fala para o pai: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, pequei diante de ti. Ele não termina a frase, ele não pede para ser tratado como empregado, porque o pai não deixa ele terminar. Mas aqui mostra o seguinte, a humildade dele. E Jesus coloca muito, diz assim: levantar-me-ei. Levantar-me-ei, esse verbo não está aqui colocado por acaso, porque quantas vezes a gente cai, mas quantas vezes a gente levanta para andar? Ele indicou assim: levantar-me-ei e irei. Olha, dois verbos indicando ação. Eu não vou ficar aqui deitado, chorando as pitangas, me lamentando. Eu vou agir, eu vou me levantar e vou lá. E lá eu vou ter uma atitude de humildade, eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou dizer que eu errei mesmo, que ele pode me colocar lá como empregado, não tem problema, porque eu agora sou outra pessoa, eu estou renovado. E assim ele vai, engole o orgulho e vai. A gente teria coragem de fazer isso, de engolir o orgulho? Primeiro seria a questão de levantar. A maioria de nós podemos até estar nessa pocilga do conflito, do sofrimento, da dor, percebendo que já fizemos uma besteira, talvez até já tenhamos caído em si. Mas nós caímos em nós e ficamos chorando lá no meio do barro. A gente precisa ter uma atitude, hein? A partir do momento que eu caio em mim, analiso, percebi que errei, eu preciso tomar uma atitude, levantar e agir.
E aí tem uma coisa maravilhosa, no livro Jesus e Atualidade, no capítulo 2, bem no final, o trecho de encerramento do capítulo, Joana de Ângeles, esse capítulo se chama Jesus e Reencarnação. A Joana de Ângeles traz uma mensagem belíssima sobre o sentimento de culpa, porque quando ele caiu em si, ele começou a se sentir culpado. Fala, gente, mas que besteira que eu fiz, eu estava lá com meu pai, naquela casona, cheio de honra, e olha onde eu vim parar, meu Deus. Sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele funciona como uma âncora. Ele garra a gente e prende na lama da pocilga e não deixa a gente levantar, se nós não tivermos um apoio psicológico para poder levantar. Muita determinação e às vezes necessidade da terapia. Por isso que se fala tanto no auto perdão, porque o maior algoz de nós mesmos somos nós. Onde é que está escrita a lei de Deus? Livro dos Espíritos, na consciência. Aqui que está o julgamento. Então, se eu não tiver um trato psicológico, um traquejo psicológico para lidar com isso, a culpa me prende. Então, a Joana de Ângeles, tratando disso, ela diz assim, ó, não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras, porque é isso que acontece. A gente se aprisiona, fica preso e não consegue sair dali por causa do sentimento de culpa. Não te amargures em demasia. Olha que ela é sábia, ela não fala não te amargures, ela fala não te amargures em demasia, porque não tem como você não ficar amargurado. Reconheceu que pisou na bola, não vai dar uma dorzinha no coração? Vai. Então ela fala, ó, não em demasia. Curta seu luto ali e vá para frente. Daí ela ainda fala mais uma vez, ela fala, renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato. É o que ele fez, ó. Renasce, levantar-me-ei, né? Recomeça a recuperação de imediato, irei até meu pai. Aí ela pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. É o que ele fala, vou pedir perdão para o meu pai. Até ensaia o que ele vai falar. Então, está bem de acordo com o que ela fala com a parábola, embora ela não estava falando da parábola aqui, é outro contexto. Mas é bem interessante, porque às vezes eu tenho falado isso em algumas palestras e algumas pessoas até me criticam. Porque eu falo assim, às vezes as pessoas vêm fazer atendimento fraterno, quer conversar com a gente, e eu digo, olha, você errou, perdoe-se. Se auto-perdoe, levante e vá para frente. Toca para frente, não fica ruminando a culpa, não. E a minha esposa, ela às vezes me dá umas cutucadas que ela me funciona como contrapeso, né? Assim, para botar eu no lugar. Ela fala assim, você não acha que você está induzindo a pessoa a errar de novo? Eu falo, não falei para ela errar de novo, eu falei para ela levantar e não errar mais. Porque o auto-perdão não significa que você, levantei, não, caí, levanto de novo e pronto, estou pronta para outra e vou errar de novo. Não é isso. E eu tenho que cair em mim, perceber que errei, levantar e procurar não errar mais. Não significa que eu não vou errar, mas eu tenho que tentar não errar. Se eu errar, eu levanto de novo, me perdoo de novo, toco para frente, mas cada vez eu vou ficando mais forte, até que vai chegar uma hora que eu não vou cair mais. Percebem? Essa é a postura. E é exatamente isso que a Joana está falando. Pede perdão para quem você ofendeu, vai lá e se reabilita. Daí ela diz assim, se ele te desculpar, será bom para ambos, porque ele vai ficar em paz, você também acaba uma inimizade e segue em paz. Porém, se não o fizer, pede perdão e reabilita ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Então você vai lá, pede perdão a quem você prejudicou e etc e tal, né? Daí, se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não o fizer, não te desculpar, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Porque de fato, né? Eu ofendi meu amigo Vanim. Daí eu tomei consciência e vou lá, Vanim, me perdoe, me desculpa. Ele fala, não consigo te perdoar, porque o que você fez é muito grave. Ele está certo. Como é que eu posso dizer que não, você vai me perdoar? Não. Eu pedi, eu fiz a minha atitude, eu me arrependi. Agora, se ele não me perdoa, é problema dele, ele vai carregar esse fardo do ódio. Então é o que ela está recomendando aqui, compreender, não vou brigar com a pessoa, ela tem todo direito, eu magoei muito ela, então eu não fico exigindo que a pessoa me perdoe, ela segue em frente. Aí ele dá outra sugestão, ela fala assim, infelicitado por alguém, ou seja, se alguém te fez o mal, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. Eu perdoo, eu me desvinculo da pessoa. Aqui tem uma reflexão interessante.
Vocês ouviram muito falar no Centro Espírita de lei de causa e efeito, não ouviram? Aliás, é uma frase muito usada aqui. E às vezes algumas pessoas até distorcem ela. A tal do karma, tem que pagar, né? Eu tenho um medo dessa palavra, tem que pagar, porque as pessoas entendem equivocado, dependendo da situação psicológica da pessoa. E aqui é assim, ó. E aí eu gosto sempre de citar um exemplo. Vou usar mais uma vez o Vaninho, que é meu amigo do coração, e ele não vai se ofender e não vai entender mal, então eu posso usar ele que ele não se ofende. Mas digamos, eu fiz o mal para o Vaninho, né? Eu fui lá e matei o filho, a netinha querida dele do coração, que eu sei que é o xodó dele. Matei a netinha dele, ok? Eu me vinculei, não a netinha dele diretamente, nem a ele diretamente, eu me vinculei ao erro, porque eu transgredi a lei universal. Se ele passar a me odiar por isso, aí nós ficamos vinculados, porque eu tenho a matriz da culpa. Ora, aí alguém inadvertidamente diz assim, ó, você fez o mal para o Vaninho, vai ter que reencarnar agora como filho dele para ele te perdoar. Ora, mas ele nem ficou ofendido, por que ele tem que me aguentar como filho? Entende? Ele não tem que pagar uma dívida que não é dele, sou eu que sou o devedor. Se ele me perdoou, ele se liberou. É o que ele está dizendo aqui, ó, perdoa e desatrela-te da pessoa. Eu sou um devedor e vou ter que sofrer as consequências para me harmonizar com as leis universais. Mas se ele me perdoou, ele que foi ofendido, tchau, passe bem. A gente fala isso muito para os espíritos. Alguém está vindo no Centro Espírita pela primeira vez aqui ou não? Vocês sabem que aqui a gente fala com espírita, né? Ou não? Fala, é um Centro Espírita. Tem reunião mediúnica, a gente conversa com os espíritos. E numa reunião que a gente chama de desobsessão, porque o propósito dela é trabalhar com os espíritos que estão perturbados, perturbando outras pessoas, geralmente esses espíritos são vítimas. Eles sofreram mal e agora eles tentam se vingar fazendo mal. E aí nós vamos argumentando com eles, mostrando assim, ó, Deus não erra, a justiça é perfeita. Então, se ele sofreu lá no início, é porque ele estava em curso na lei e devia. Agora, quando ele vai procurar se vingar, ele está reiniciando um ciclo. Aquela pessoa que fez o mal para ele, está devendo. Mas Deus não precisa dela para fazer justiça, dela vítima. Porque essa pessoa pode ter uma diabetes, um câncer, uma impotência, uma série de outros problemas, um câncer, perder tudo, a casa pegar fogo, ser abandonada pela família. É natural, ela vai sofrer consequências, porque ela é um espírito devedor. Agora, aquele espírito estava pagando uma conta. Muitas vezes, quando o espírito não acredita, a gente usa a regressão de memória, aí ele vê o contexto, o que ele fez no passado, e ele encontra forças para perdoar. Isso é terapêutico, minha gente. A pessoa me faz o mal, eu deixo para lá, eu libero ela, porque a vida se encarregará. Coitada dela. É por isso que Jesus, no alto da cruz, quando os algozes dele estavam lá humilhando, ele falava, Pai, perdoa esses coitados. Se eles soubessem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Está se comprometendo. E aí ia. Então essa recomendação da Joana de Ângeles é muito lógica e tem tudo a ver com a postura dele aqui de levantar, de ir, de pedir perdão e tudo mais. Eu estou preocupado com o tempo aqui, ó. Mas achei bacana porque o pai viu ele de longe. Sabe? Parece que o pai estava o tempo todo olhando na estrada. Lá vem o filho. E ele corre, ele não espera o filho, ele se joga e pendura no filho, abraça ele, feliz da vida. Como se nada tivesse acontecido. Lá atrás, quando ele liberou o filho sem censurar, ele sabia que aquele filho ia voltar. Por isso ele está feliz, agora ele estava esperando. E quando o filho chega, o que ele faz? Ele restabelece a dignidade do filho. A dignidade dele era a dignidade familiar. Manda vestir uma túnica, né? Manda calçar-lhe sandálias, porque os servos não calçavam, só os patrões, os senhores. Né? Coloca um anel que simboliza ali a família dele, restabelece então a condição de nascimento dele, a dignidade. Ele agora era de novo, mas era uma outra pessoa, porque agora ele estava amadurecido. Ele chega manso, tranquilo, humilde, e o pai fala, não, vamos festejar, mate o novilho que foi cevado para isso. Então ele está lá festejando, o filho humildemente, né? O pai não perguntou o que ele fez, se tinha sobrado dinheiro. O pai sabia que ele estava ali, estava transformado. É o retorno. Todos nós voltamos um dia quando a gente acorda, mas a gente não volta mais a mesma pessoa. A diferença aqui, no caso, nós temos dois caminhos para fazer, né? O caminho da autoconhecimento, reflexão, transformação pelo amor, ou
esse que ele fez, experimentando tudo que ele tinha direito e voltando todo machucado, cheio de cicatrizes pela dor. Mas ele é muito experiente. E aí, o que acontece? O irmão mais velho que estava lá na roça, trabalhando, volta. E quando ele chega, ele começa a escutar. E pá, bum, 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 música. E tinha dança, aquela coisa toda. E já estava escurecendo, as luzes todas acesas e tal. Estou imaginando, né? Mas ele escuta. E aí, ele chama um servo. Ei, o que é isso aí? O que é isso aí? Que bagunça é essa, né? O que está acontecendo? Ah, você não sabe? Seu irmão voltou. Seu pai ficou tão feliz que mandou fazer uma festa, deu roupa nova para ele, sandália, anel, mandou matar aquele bezerro que estava guardado, engordando, e nós estamos festejando, todo mundo feliz porque seu irmão voltou. E ele, brabo lá, emburrado, né, bicão, e não entrou. Aí um servo foi lá, ó, o fulano está aí fora, você não vai entrar não, está brabo. Aí o pai vai lá, não, meu filho, é que seu irmão voltou, ele estava perdido e se achou. Olha que interessante também, o pronome reflexivo. Ele não foi encontrado, ele se achou. Ele havia se perdido e se achou. Olha só, perdeu o rumo da vida. Agora ele se achou, ele encontrou-se, alinhou seu ego com seu self ali e voltou para nós. O pai estava feliz de fato. Mas o irmão então fala, né, aquele despeito, mas pai, eu fico aqui com o senhor de sol a sol, puxando enxada, cuidando dos jumentos, carregando semente, combatendo as pestes, o senhor não me dá nem um cabrito para eu festejar com meus amigos, trabalho igual um servo, e agora esse aí que saiu e desbanjou toda a fortuna, o senhor recebe desse jeito, trata como se fosse um chefe de estado cheio de honrarias. O senhor é muito injusto, ofende o pai. O que acontece conosco? Se vocês soubessem que de repente eu dei uma louca aí, como diz uma amiga minha, louqueou, e parti para o mundo e fui curtir a vida. Abandonei a família, esbanjei tudo que eu consegui acumular e perdi a vergonha na cara. E daqui uns 10 anos eu volto, com a cara de pau, todo velho, cheio de ruga, cabelo branco, se tiver algum ainda, né? Gente, apanhei demais, agora eu aprendi. Se vocês quiserem, né, eu gostaria de fazer palestra de novo. Vocês acham que deixaria eu vir aqui fazer palestra? Sinceramente, vocês acham? Mas não deixa mesmo. Sabe por quê? Porque esse é o formalismo religioso. Todo mundo que vem aqui, lembra da persona que eu falei agora há pouco? Nós somos perfeitos, excelentes pais de família, profissionais incorruptíveis, que cumprem o horário, que tratam todo mundo maravilhosamente, nunca levantamos a voz com a esposa, né? Todos somos perfeitos. Imagina, esse pecador vai vir aqui agora querer fazer palestra? A postura do irmão, julgando, ele se achava melhor, não percebia que ele era talvez pior do que o irmão ainda que tinha ido. Aquele irmão tinha humildade, tinha voltado. Eu sempre falo isso, que ainda bem que inventaram a reencarnação, né? Porque se não tivesse reencarnação, ai daquele que erra, porque a gente não perdoa. Como a reencarnação acontece, então assim, vocês não sabem quem eu fui, eu não sei quem vocês foi, nós não sabemos quem que o Vaninho foi, então a gente vem aqui, posa de pregador, e todo mundo vai falar, nossa, que palestra boa, não sei o que, né? Que homem bom. Bom nada, não sabe que eu fui. Ainda bem que foi em outra vida, porque nessa, se fosse, não tinha oportunidade, né? A gente tem memória curta. É o que acontece com o irmão lá. Então simboliza bem esse preconceito nosso. E tinha a ver também com o farisaísmo da época. Jesus também estava dando uma chibatada. Mas como nós estamos trazendo para o dia de hoje, vale a pena a gente refletir. Uma pessoa que tenha feito essa viagem interior pela dor, que errou muito e agora volta arrependido, que nós temos que abrir os braços. Essa pessoa vai ser o maior trabalhador, porque ele tem experiência. Tudo que eu falo é de teoria. Essa pessoa não, ele viveu. E temos exemplos práticos disso. Eu gosto sempre do exemplo de Bernard Nathanson. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse cidadão comandava uma clínica de aborto nos Estados Unidos. Sob a sua responsabilidade, a sua equipe produziu mais de 60 mil abortos. Até que ele viu um documentário, alguém filmou numa ultrassom o momento do aborto. Esse filme está no YouTube, quem quiser ver, chama-se O Grito Silencioso. Quando ele viu esse vídeo, né, aliás, ele começou a se tocar porque ele mesmo fez o aborto de um filho dele.
A mulher dele tinha engravidado, ele não queria, ele fez o aborto e ali ele começou a acontecer uma coisa, sabe? Quando o cara começa a se saturar, começa a ir para a pocilga. Ele começou a ir para a pocilga ali, né? Ele caiu em si e começou a trabalhar em favor da preservação da vida, se desligou daquela clínica e começou a fazer palestras. Quando ele viu esse vídeo, então, aí aquilo... Bom, e ele sofreu uma dificuldade, um conflito existencial muito grande. Eu sempre falo, né, eu falo sempre que no caso dele, que eu gosto de analisar, ele fez muito mais bem do que mal. Porque aquelas pessoas que iam fazer o aborto, fizeram com a clínica dele, fariam de qualquer maneira. Já estavam decididos de fazer. Agora, quando ele sai, ele levanta e caminha e vai, e começa a trabalhar para conscientizar as pessoas a não fazer o aborto, aí sim ele produz, ele salva vidas realmente que estavam condenadas. Muitas pessoas estavam pensando em fazer o aborto, deixa de fazer. Ele é o cara mais indicado para falar de preservação da vida por causa da experiência que ele tem. Ele sabe o que acontece. Um traficante, a gente às vezes... E aí, ó, quero fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder para mim não. Mas quando vocês vão falar assim, ó, o ex-traficante José Mané da Silva tinha sido condenado a 30 anos por tráfico, agora é pastor, está pregando para os seus irmãos na prisão. O que vocês pensam? Levanta a mão, quem que não torce a boca e fala, pastor, como é que esse cara vai falar de Deus? É ou não é? Eu muitas vezes fiz isso, mas como é que o cara vai falar de Deus, sendo que ele sequestrou, matou, traficou? Ele tem experiência, ele é a pessoa mais indicada, porque ele fez uma transformação moral de fato, ele vai falar na linguagem que eles entendem, ele sabe como é difícil resistir, ele sabe como é o apelo da droga, então ele tem autoridade para falar. Então, meus amigos, esse filho pródigo, quando ele volta, a gente tem que acolher, porque ele é uma pessoa experiente. Nós temos que fazer como esse pai, e não como o irmão mais velho. Nós temos que acolher, ficar feliz. Aqui tem outra coisa interessante. É o seguinte. Vocês lembram da parábola do trabalhador da última hora? Pode ficar tranquilo, eu não vou contar. Mas ali chama a atenção o ciúme. Porque ele fala assim que o Senhor foi contratando trabalhadores. Pegou um às 6 da manhã, pegou outros às 9 da manhã, pegou outros meio-dia, pegou outros 3 da tarde e pegou outros 5 da tarde, a última hora. Porque a jornada terminava às 6, era a 1/10, então era a 11ª hora que dá 5 da tarde. Chamou o cara, chegou na hora de pagar, ele começou a dar igual para todo mundo. Aí novamente aparece a figura do invejoso, né? E diz, mas espera aí. Eu vim aqui desde cedo, trabalhei 12 horas, o senhor vai me dar 1 denário? E esse que trabalhou 1 hora, você está dando 1 denário também? Que justiça é essa? Aí ele fala, ó, dinheiro é meu, eu pago como eu quiser, em outras palavras, né? Mas ele simboliza aqui, porque não é dinheiro, é esse momento em que nós somos chamados, quando nós nos convertemos, quando nós caímos em nós e deixamos ser governado pelo self, nós entramos no gozo da tranquilidade emocional, da sintonia com o Criador, da paz interior. Não tem preço. Alguns trabalhadores estão há muito tempo, alguns irmãos que já despertaram. Cada um que vem, a gente tem que fazer festa. É como diz Jesus, né? Há uma alegria muito grande quando uma ovelha é recuperada, quando a dracma perdida é encontrada. Então, quando um espírito resolve, caiu em si, acordou para a realidade da sua condição de ser imortal em evolução, tranquilamente, vamos ser felizes. Toca para frente e acabou. É nesse sentido também que entra, então, a parábola do trabalhador da última hora, que nós vamos contar um outro dia. Mas hoje, nós queríamos trazer justamente para isso, que fica de reflexão para nós, para a gente vencer aquele sentimento de culpa que nos aprisiona lá na pocilga. Só sente culpa quem já se conscientizou que errou, que pisou na bola. E a maioria das pessoas tem dificuldade de sair. Eu não falei, ainda vou pedir licença para contar também, que naquelas reuniões mediúnicas que nós citamos, alguns espíritos se apresentam totalmente modificados no seu perispírito, com aparência de animais. Foram hipnotizados e, como o nosso perispírito ele é muito plástico, se eu penso, ele toma forma. Aqui vocês já viram, às vezes a gente começa a pensar uma coisa, daqui a pouco nós estamos somatizando, o corpo está se manifestando. Sem o corpo é mais grave ainda. Esses espíritos às vezes chegam e falam assim, eu sou um monstro, eu sou um lobo, eu matei o meu filho, eu abortei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente fala, calma meu irmão, nós te amamos, né? Você precisa se perdoar. Não, mas eu não tenho salvação, eu não mereço. Autopunição.
Então o sentimento de culpa é problemático, a pessoa não consegue levantar da pocilga lá, da lama. E aí a gente fala, não. Daí ele fala assim, eu quero ficar aqui, eu preciso me punir. Qual a utilidade da punição? Aí a gente sempre usa aquela história, mas não é mais fácil você consertar o erro do que ficar se punindo? Porque enquanto você estiver aqui rastejando, se condenando, o erro continua lá. A ponte que você destruiu continua caída. Não é mais fácil você levantar, ir lá e suar para reconstruir a ponte? E depois você sentir em paz com a sua consciência, sentir que você merece? É mesmo. Então, se a gente está nessa situação, carregando alguma culpa, vamos levantar, meus amigos, vamos lá pedir perdão, vamos consertar o erro que nós fizemos, sofrer a humilhação de pedir desculpa, de refazer. Nisso há muito mais mérito e a gente de fato fica em paz, porque daí nós vamos levantar a cabeça e dizer, eu estou em paz comigo mesmo, porque me harmonizei, ao invés de ficar se lamentando ou achando que não tem salvação. Não existe isso. Por pior que tenha sido a nossa queda, nós sempre podemos levantar e reiniciar a nossa caminhada, procurando não errar mais, claro, aprendendo com o erro para nunca mais incidir nele. Que nós possamos então em casa fazer uma leitura dessa parábola com mais calma. Eu tenho certeza que cada um na intimidade do seu lar conseguirá ainda tirar outras ilações aí construtivas que poderá talvez, quem sabe, contribuir com os amigos aqui do centro numa outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção.